existia um programa de transferência mesmo de renda para municípios, para hospitais, que tinha o maior número de casos de Covid. Então, quanto mais inflacionado fosse esse número, mais dinheiro você recebia do governo. Então, é importante só pontuar isso. Os tratamentos nos Estados Unidos também, no caso de Nova York, falava-se assim, então o SUS americano lá, o Medicare e Medicaid, então, assim, se uma pessoa entrava com COVID, ou era catalogada como um cliente de COVID, o hospital já recebia mais do que ele receberia normalmente. E se ele colocasse a pessoa no ventilador, ele recebia, 4, 5 vezes mais do que ele receberia anteriormente. Então, assim, eram estímulos e mais estímulos errados para tratamentos errados, para catalogar as pessoas de maneiras erradas. E isso foi o tempo inteiro. E eu lembro nessa época, de 2 semanas para achatar a curva lá de novo que a gente está falando. E daí a gente fala assim, então existe um medo que vai ter um excesso de casos. Que a gente não vai ter leitos suficientes nos hospitais. E tiveram pessoas que falaram assim, então vamos pegar os hotéis que estão fechados e transformar os hotéis em leitos que a gente possa tratar. Daí fala assim, não, eles não estão registrados como hospitais, a gente não pode tratar. E os tratamentos que vocês estão falando é simplesmente deixar a pessoa no hospital tomando conta da pessoa, não precisa nem de tratamentos assim. Então, a própria ingerência governamental fazia com que você não conseguisse fazer nada. Então, o que eles liberaram dinheiro? Para construir novos hospitais, ou para construir aqueles hospitais em centro de convenção, tudo, e não simplesmente transformar. E a maioria deles não foram usados, né? A grande maioria deles vieram a não ser usados. Mas assim, até o medo, a desculpa inicial que a gente tinha 2 semanas para achatar a curva, era algo que, assim, o livre mercado resolveria facilmente. A gente fala assim, então o hospital, ninguém está viajando para Nova York, eu tenho um hospital aqui, por que eu não vou abrir isso daqui para pessoas que podem fazer tal... Eu tô falando assim, o problema é só leitos. No caso, eles achavam que não tinha tratamento para ser feito. No caso dos ventiladores, né, a gente teve casos e mais casos de também fraude governamental, roubalheira governamental, comprando ventiladores que nem eram ventiladores, no caso, pulmonares. Mas, e que no final se provou um tratamento muito ruim na maioria dos casos, os ventiladores. Mas também, assim, a única solução que tem é essa. Então, enfim, foi assim, foram erros e mais erros, e erros em função dessa ideia tecnocrática de que você tem a solução para todos os problemas que vão estar acontecendo, né? E aí é interessante, Sérgio, isso que você está falando, e que o Samuel disse também, porque com todas essas regulações, esses decretos, né, para que a gente obtenha a saúde pública, obtenha o bem comum, né, todos esses decretos de engenharia social, a gente tem custos que não são vistos, né? E aí a gente tem o dinheiro não sendo alocado da melhor forma, né? A gente vê esses gastos aí, enfim, gastos exorbitantes, né? Incentivos totalmente quebrados, né? Que nem você disse, né? Incentivos de colocar ventilador, né? Colocar mais ventilador. Esses incentivos totalmente quebrados que induziam as pessoas enfim, comportamentos de corrupção também. Quantos governadores aqui no Brasil não desviaram dinheiro? Lá nos Estados Unidos, eu imagino também que seja muito grande isso também. Então, a gente vê mesmo esses incentivos quebrados, né? É o Estado tomando conta e regulando tudo ali. E aí a gente já sabe qual é o resultado disso tudo, né? Receita para o fracasso total da economia e saúde pública e de tudo, né? Você não tem nem economia nem saúde pública. Não é nem economia ver depois, né? Tudo tá ruim. Acho que a característica das pessoas cooperando livremente é justamente encontrar a solução para os problemas. Esse é o mercado, né? E se o Estado restringe o mercado, impede as pessoas de agir com liberdade, óbvio, e aí a solução vem, como eu falei, do grupinho que está lá em cima de especialistas, e aí vai todo mundo para o mesmo lado, esse lado é errado, então todo mundo para o outro, enquanto isso, que exploda o restante. É inverter a ordem da causa e efeito, né? A liberdade, ela é a mãe da nossa prosperidade. A liberdade é a mãe da nossa capacidade de resolver problemas, né? E não, eles achavam que assim, não, só o que a gente tem é um problema técnico. Então, na verdade, a gente tem que criar prosperidade para depois, um dia, quem sabe, pôr para perante, a gente poder devolver de novo a liberdade a vocês. Então, esse foi o pensamento total que dominou a população no Ocidente, era não importa as nossas liberdades, não importam os princípios. Só tem uma coisa que a gente tem que se focar, que é a eliminação
a eliminação. Em alguns casos a gente chegou a escutar que era a eliminação total. A gente só pode acabar com a era dos lockdowns e os mandatos de vacina no momento que a gente erradicar 100% o vírus. 100% o vírus. Assim, o cara que tá falando isso é um demente, é um débil mental. Tá entendendo? É alguém assim, sem capacidade intelectual nenhuma, eu tô falando assim. Impressionante. E o papel da mídia para vender essa narrativa e convencer todo mundo foi gigantesco. Não dá pra te fazer um evento, falar de era de lockdowns e a gente não meter pau na mídia, né? Não, sim, mas eu acho até que uma coisa que acabou até, em certo sentido, positivo depois da era dos lockdowns, é que muita gente cresceu um ceticismo com relação à mídia, com relação ao Estado, aos políticos, né? Talvez esse ceticismo não tenha ainda chegado a um nível que a gente gostaria de enxergar. Ainda acho que eles têm principalmente dessas pessoas que ainda não conseguiram se libertar desse período, seja por um efeito psicológico, psiquiátrico, seja porque, enfim, decidiram deliberadamente fechar os olhos e enxergar o mundo de outro jeito, mas, enfim, o que eu vejo é que um ceticismo muito grande tomou conta de grande parte das pessoas com relação ao Estado, à mídia, principalmente, uma rejeição de boa parte da mídia, né? E o que eu gosto de ver sempre, Sérgio, é que as pessoas apontando o dedo hoje para aqueles que tiraram a liberdade dela. Então, essas pessoas ficando com o estigma do totalitário, esses políticos que ficaram com essa pecha de totalitário, eu acho isso bom. Eu acho que a gente tem que se identificar esses caras, identificar quem foi responsável pela era dos lockdowns e rejeitá-los, né? Seja, a gente está falando de escolher os políticos, os jornalistas, assistir um determinado canal, consumir determinada notícia, ou votar num determinado político. Eu acho que isso é positivo. Sem dúvida. E, infelizmente, a gente não viu muito desses governadores que foram grotescos durante a era do lockdowns. Eles foram reeleitos ali por volta de 22, eles foram reeleitos. Então, a governadora do Michigan lá, a Gretchen Whitmer, que é débil mental, o próprio Gavin Newsom, ele foi reeleito. Mas tiveram outros governadores dos Estados Unidos que a gente viu até. Então, assim, o próprio Ron DeSantis, ele virou uma figura nacional nesse momento por abrir a Califórnia nesse momento. E ele foi um exemplo para muita gente. Muitas pessoas começaram... A Flórida, perdão. E daí muitos outros estados... Eu não tenho a menor dúvida que o Greg Abbott abriu o Texas só porque ele viu o quão popular o Ron DeSantis se tornou abrindo a Flórida. E realmente a gente precisou desses exemplos. Engraçado que até a Suécia, que a gente sempre chamava de socialista, virou o ancapistão em um momento, porque a Suécia foi um dos únicos países que em nenhum momento teve um lockdown, em nenhum momento teve mandato de vacina, né? Então, devido a uma particularidade deles, uma descentralização política que eles têm com relação ao escopo que os tecnocratas e, no caso, que os políticos podem tocar lá, mas eu acho que sim, a gente tem que... Por isso que é tão importante a gente estar falando do que aconteceu, porque a gente tem que lembrar quem foram essas figuras. Então, e tem figuras que continuam no poder hoje no Brasil, tem figuras que continuam com um ótimo trabalho na mídia. A gente tem que lembrar tudo que eles pegaram e falaram. Porque eles viraram agora e falarem que é um ponto que tem acontecido com frequência agora, nossa, nós não tínhamos como saber que o caminho era esse. Não, cara, tinha muita gente falando. Muita gente falando. Nós éramos silenciados. A gente não podia fazer post em todas as mídias sociais, só tinha que ir para as mídias ultra alternativas. Graças a Deus, as plataformas de podcast não instauraram censura, então realmente nos podcasts a gente conseguia encontrar essas informações, mas, por exemplo, YouTube, no próprio Twitter, naquele momento, era uma das plataformas com mais censura que a gente tinha, Facebook, Instagram, todas elas fazendo muita coisa, mas a gente conseguiu escutar essas vozes, né? Não sei se vocês acompanharam recentemente, só antes de eu falar, até recentemente, que a gente tem visto, assim, uma mudança um pouco... Tem um artigo, semana passada, no New York Times, falando que, assim, nós entendemos tudo errado.
né? Nós entendemos, nós fazendo que um meia-culpa, mas achando desculpa, não tínhamos como saber, tal, mas falando, todos os conselhos, como que nós erramos tanto, e daí, lógico, eles dando uma desculpa do porquê que eles erraram tanto, né? Nesse período. Então, falando assim, todas as coisas que a gente defendia no final são todas as coisas que hoje em dia quase todo mundo aceita que eram os caminhos corretos a serem seguidos, eram esses caminhos mais libertários, de mais liberdade, de poder seguir. E eu entendo que a Globo fez algo nessa época semelhante ao que a CNN fazia nos Estados Unidos, que tinha um reloginho lá com o death count, com o número de mortes que eles achavam que tinha nos Estados Unidos ou em tal estado. Claro, aterrorizando a população. Terrorizando a população. E no caso, a eleição do Trump é em 2020, correto? No final de 2020 a gente tem aquela eleição, enfim, depois a gente vai fazer um episódio só sobre essa eleição. Tudo que foi modificado das regras da eleição, toda a loucura que foi aquele período eleitorário, não sei como é que fala, eleitoral nos Estados Unidos. E, cara, no dia que o Biden assumiu, eu não tô zoando, em 21, lá por volta do dia 20 de janeiro de 21, quando o Biden assumiu, a CNN tira, não tem mais o death count na página deles. A gente começa a ver assim, o quão politizado foi aquilo e como que foi o papel da mídia. Por exemplo, um outro caso que tem nos Estados Unidos, assim, você não podia sair. Mas aí no verão americano de 2020, a gente tem o que a gente fala de piada, né? O The Summer of Love. O verão do amor. Que na verdade tiveram todos aqueles protestos com relação à morte de um negro ali em Minneapolis, o George Floyd. E, cara, daí quando aquele movimento Black Lives Matter é gigante nos Estados Unidos, eles saem tacando fogo e protestos gigantescos. E daí, nesse momento, todos os caras que falavam que você não podia nem estar no parque junto com seus amigos, você não podia estar na praia, que aquelas figuras do cara na praia e veio o guarda tirar o cara da praia, e o cara tá sozinho na praia, tudo isso é no verão de 2020. Então, o que é a loucura máxima que a gente tem? Daí, quando tem esses protestos, e esses protestos são contra o mundo capitalista, são contra a supremacia branca, enfim, a supremacia branca que eles acham que existe de maneira generalizada hoje na cabeça deles e tal. Então, não, a gente podia ter esses protestos eles eram devidamente legais, não tinha problema. Então a gente vê assim, a hipocrisia que o Samuel falou aí, o sobrenome da era dos lockdowns seria a hipocrisia, um deles. A gente viu isso de maneira generalizada na mídia, a ponto que na CNN, a gente tem aquela frasezinha do repórter da CNN falando assim, a gente tá aqui, e atrás do cara tá pegando fogo e tudo, os caras tacando fogo na cidade inteira, tal. E ele fala assim, a gente tem os protestos aqui, ele fala fiery, né, assim, com muito fogo, mas super pacíficos. Pacíficos, os caras estão tacando fogo na cidade inteira. Invadindo loja, quebrando, looting, tudo que é possível, né? Tudo. Então acho que, talvez você falou assim que esse é um dos silver linings, talvez como o Igor falou, talvez uma parte da geração do Igor que é mais resiliente, mais questionadora, que busca, que valoriza essas questões da família, tudo isso daqui. Então também tem esse da mídia que apareceu. Então assim, você não podia ir na missa, as igrejas eram fechadas, você não podia ir na missa, mas você podia sair com a galera para protestar a morte do George Floyd. Então você podia sair para tacar fogo nas coisas porque você tá protestando em prol do BLM, né, Black Lives Matter. Então, essa destruição da mídia tradicional é algo também que, assim, não tem como você não ver isso com um sorriso nos olhos, o que está acontecendo hoje. Porque esses caras foram realmente criaturas do pântano durante durante a época dos lockdowns, assim. Como que esses caras se comportaram, Samuel? Acho que é um dos grandes silver linings que tem, esse da queda da mídia. O outro que o Igor mencionou, e daí até passo a palavra para vocês, e que tem a ver muito com o nosso projeto do Livre Forte. Eu já estava nessa pegada da preocupação com a dieta, da dieta carnívora e tal, anterior a isso, mas o que a gente vê depois de 2020, assim, é um boom gigantesco. Gigantesco. Então, questionar o establishment médico também. Então, acho que esses são pontos positivos aí, Samuca, talvez que a gente traga para os dias de hoje aí da era dos lockdowns.